Olá pessoal, esse vídeo a gente vai falar um pouco sobre frutas e hortaliças fermentadas e apertizadas. Na verdade, vou dividir ele em dois. Primeiro a gente vai aqui num vídeo curto falar sobre frutas e hortaliças fermentadas especificamente. Ele é um vídeo curto porque dentro da área de tecnologia de frutas e hortaliças, o processo de fermentação ele é pouco utilizado. A gente tem poucos exemplos de frutas e hortaliças fermentadas hoje dentro do mercado nacional, do mercado brasileiro, né? Então, para nós brasileiros não é comum o consumo desse tipo de produto. Mas, basicamente, o processo de fermentação ele representa um método de conservação de frutas e hortaliças, né? Ele é um método dos mais antigos e justamente a gente consegue essa conservação principalmente por conta da redução do pH que o processo de fermentação ele ocasiona. Tá? Em relação ao valor nutritivo desses alimentos fermentados, existe uma alteração pequena, em alguns casos a gente pode ter até a melhora desse valor nutricional, principalmente por conta da presença de leveduras e o processo de fermentação e os compostos que essas leveduras produzem ao longo da fermentação, tanto leveduras quanto bactérias. Tá? Porque a gente vai ver que o processo fermentativo, principalmente esses processos fermentativos associados aos alimentos, a gente tem duas etapas principais de fermentação. Só para fazer aqui uma rápida revisão a respeito do crescimento microbiano, o que a gente tem que lembrando lá da microbiologia, são 4 principais fases, né? A fase lag, que é a fase de adaptação daquelas leveduras naquele meio específico, a fase exponencial, que é a principal fase de crescimento e desenvolvimento dessas, seja leveduras, sejam bactérias, a fase estacionária e a fase de declínio, que é quando começa a acontecer a morte desses micro-organismos. E normalmente o próprio meio fermentativo e as condições do meio fermentativo que acaba sendo o limitante para essa fase estacionária em crescimento microbiano e, consequentemente, a redução desse crescimento e dessa população microbiana. Normalmente a gente tem a interrupção do processo fermentativo como algo natural. E dentre os tipos de fermentação que a gente conhece, são 3 tipos principais. Basicamente, o processo de fermentação ele parte da molécula de glicose que é transformada em ácido pirúvico. Isso é uma etapa comum a qualquer tipo de fermentação. Acontece que depois o ácido pirúvico ele pode ser transformado ou em etanol, e a gente tem o caso da fermentação alcoólica, ele pode ser transformado em ácido acético, que aí a gente tem a fermentação acética, ou ele pode ser transformado em ácido lático, que aí a gente tem, no caso, a fermentação lática. A gente não vai tratar aqui a fermentação alcoólica, porque a fermentação alcoólica está muito mais presente na produção de bebidas alcoólicas, né? Então tem, por exemplo, o vinho, que é um produto derivado de frutas e obtido a partir de fermentação alcoólica, mas que não entra no escopo dessa matéria. O que a gente vai ver mais é a fermentação acética e principalmente a fermentação lática. No caso da fermentação acética, o que a gente tem como principal exemplo de produto obtido a partir da fermentação acética? O vinagre. O vinagre ele pode ser obtido a partir da cana-de-açúcar, a partir da uva, a partir da maçã. Qualquer fruta, na verdade, ou qualquer hortaliça, qualquer vegetal que ele seja rico em carboidratos, principalmente carboidratos simples, como é o caso da cana-de-açúcar, como é o caso da uva, como é o caso da maçã, que são os principais exemplos, né, de vinagres que a gente tem no mercado, eles são ricos em carboidratos simples. Né? Carboidratos simples aqui a gente está se referindo especificamente à glicose. Como a gente já tinha visto, em função da respiração celular, a glicose ela é transformada em ácido pirúvico. Cada molécula de glicose dá origem a 2 moléculas de ácido pirúvico. E esse ácido pirúvico, a partir da ação de leveduras, ele é transformado em etanol. Então, a gente tem aqui, primeiramente, essa transformação de ácido pirúvico em etanol. E, em um segundo momento, a ação de bactérias, que vão transformar este etanol em ácido acético.
As principais bactérias acéticas que a gente tem nesse processo fermentativo são bactérias do gênero Acetobacter e Gluconobacter. Como eu tinha comentado, o principal exemplo é o vinagre. E o que a gente tem dentro ainda de frutas e hortaliças fermentadas, a utilização do vinagre, principalmente para a obtenção de conservas. Essas conservas aqui não é muito comum a gente encontrar em grandes mercados. Na verdade, ele é mais comum com uma produção caseira, principalmente em regiões interioranas, como um método de preservação e conservação também. Porque justamente a gente tem a redução do pH, por conta da adição do vinagre, que ele é rico em ácido acético, é um produto ácido. Eu consigo ter uma redução do pH. A gente tem aqui também outros métodos de conservação, como o tratamento térmico associado a esses produtos. E a fermentação láctica, que no final das contas ela acaba sendo a mais representativa dentro desse grupo de alimentos. De novo, a gente tem transformação de uma molécula de glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. E esse ácido pirúvico, em função da fermentação láctica, a gente tem a transformação dele em ácido lático. Tá? Basicamente, a gente tem bactérias do gênero Lactobacillus e Leuconostoque atuando nesse processo de fermentação. E esse tipo de fermentação ela é muito mais comum dentro da tecnologia de leite e derivados. Dentro de frutas e hortaliças, a gente tem alguns exemplos, como por exemplo o chucrute, picles e azeitonas, que são obtidos por um processo de fermentação lática. Mas a gente tem uma representatividade muito pequena dentro de toda a nossa gama de alimentos, justamente porque o mercado nacional, o brasileiro, ele não está muito acostumado a este paladar desse tipo de produto. É um produto que normalmente tem essa sensação mais ácida, é um produto mais ácido por conta do processo fermentativo e do produto final desse processo fermentativo ser um ácido, seja ácido acético no caso da fermentação acética, seja ácido lático no caso da fermentação lática. Dentro ainda da fermentação lática, a gente tem 2 tipos de métodos de fermentação, o método da salmoura e o método da salga seca. O método da salmoura basicamente é para a produção de picles. Tá? É utilizado uma salmoura com uma concentração aproximada de 10% de cloreto de sódio. O processo de fermentação ele dura entre 4 a 6 semanas e normalmente com uma temperatura controlada que vai variar entre 18 e 25 graus Celsius. Já o método da salga seca, ele é utilizado principalmente para a produção de chucrute. Então, a gente tem a utilização de 2 a 3% de sal em relação ao peso da hortaliça. Esse caso aqui, a gente tem um controle também da remoção do ar, o conteúdo de sal e temperatura, que também fica aqui em torno de 18 a 23 graus Celsius. E tudo isso aqui sendo essencial para se conseguir assegurar a qualidade do produto. Ainda em relação à fermentação lática, essa adição de sal, no caso o método da salga seca, essa adição de sal ela serve principalmente para a gente conseguir criar um exudado, ou seja, a lixiviação do conteúdo celular. Eu consegui extrair, a gente tem aqui uma diferença de pressão osmótica ou então de concentração, e aí, consequentemente, em função dessa diferença de pressão osmótica, a gente tem uma transferência de massa do interior do produto para o exterior, formando como se fosse uma calda. E essa calda ela é rica em material celular, e justamente por isso a gente tem uma facilitação. Isso facilita o desenvolvimento desses micro-organismos, porque a gente está dando origem ali, ou formação a um material que ele é rico em nutrientes para esse desenvolvimento microbiano, principalmente esses micro-organismos responsáveis pela fermentação, porque eles são tolerantes também a essa concentração de sal. 2 a 3% em relação ao peso é uma concentração significativa de sal, e isso evita, consequentemente, também o desenvolvimento de outras espécies ou de outros gêneros de bactérias ou de leveduras que seriam nocivas. O ponto final da fermentação ele pode ser identificado de 2 formas, seja por uma inspeção visual, seja avaliações físico-químicas.
Tá? A expressão visual, basicamente, porque a gente tem uma mudança de coloração e o produto ele se torna mais translúcido, né? A tonalidade também muda. Aqui eu coloquei 2 exemplos, né? Por exemplo, o caso de picles, picles de pepino, tá? Porque a expressão picles, na verdade, ela não está associada necessariamente ao pepino. O pepino é o principal exemplo, mas a gente pode obter picles de qualquer tipo de vegetal. Então a gente pode ter picles, por exemplo, de couve-flor. Acho que até tinha uma figura aqui, ó. Couve-flor, couve de Bruxelas, cebola, enfim, qualquer vegetal ele pode ser transformado em picles, ou seja, passar pelo processo de fermentação lática para obter, no final das contas, então, um produto fermentado. Mas, enfim, voltando à expressão visual, o que a gente tem justamente a mudança nessa coloração, o produto se torna mais translúcido, aqui o pepino, né, que sai desse verde brilhante para esse verde amarelado, o vegetal se torna mais translúcido, a mesma coisa acontece, por exemplo, aqui no caso do repolho, que dá origem ao chucrute. E a forma também, uma outra forma é por meio da avaliação físico-química, principalmente em relação ao pH, né? A avaliação da acidez e pH, que ao final do processo torna-se quase constante. E justamente este aumento do pH, esse aumento da acidez que ela acontece ao longo do processo de fermentação, torna-se um impeditivo também, um limitante para a continuidade do processo fermentativo e a gente tem uma interrupção natural do processo de fermentação. Bom, vou parar por aqui, então no próximo vídeo a gente fala um pouco sobre as frutas e hortaliças em conserva.